E na minha agenda, a primeira página tem lá o objetivo que eu quero para este ano e no final do ano vou fazer o mesmo para o próximo. Uma mãe com 2 filhos que vivia em tendas num terreno. Eu na altura cheguei a dizer que não vim para a Remax para casar, mas isso acabou por acontecer. E o fator motivação e não desmotivar ao final de 2 ou 3 meses é muito importante para um consultor imobiliário. Já estamos em 2025, fiz um percurso muito estruturado, comecei como agente, passei para a direção comercial e até que resolvi ter a minha própria loja aqui na Trofa, que tenho desde 2018. O que é que te fez dar o salto de comercial para as outras etapas? Olha, o que me fez dar o salto foi um convite, nunca foi uma vontade minha ter uma agência da Remax. Eu estava muito bem como consultora imobiliária. Quando passei para a direção comercial, deixei de ter os lucros que tinha enquanto agente. Foi uma regressão e depois voltei novamente a ser comercial já na Remax e que gostei muito do meu percurso comercial até que recebi o convite para abrir uma agência imobiliária minha aqui na Trofa e aceitei. Imaginemos que temos agora, está na moda no fundo ser consultor imobiliário, que conselhos é que tu davas a um Hulk, alguém que quer começar, que acha que gosta, às vezes as pessoas têm a ideia que isto é fácil, mas que conselho é que tu darias? Olha, eu digo sempre a mesma coisa que te disse a ti quando tu começaste, que é: não venhas inventar nada porque já está tudo inventado. E na altura tu respondeste: não, ainda há muita coisa para inventar. E hoje em dia eu concordo contigo, porque na parte digital efetivamente havia muita coisa para inventar. Eu venho da época em que ser agente era uma forma totalmente diferente do que é hoje em dia, mais virada para as tecnologias, para o marketing. Na minha altura não, na minha altura era o porta a porta, era assim que se conseguiam as angariações e eu ainda acredito muito nesse método de trabalho. No entanto, quem entra, eu explico sempre que a melhor forma é sempre o porta a porta. Para mim é sempre aquela raiz da essência de ser consultor imobiliário. No entanto, concordo que associado a isso vem a parte digital que tem um peso muito importante. E facto é que tens tido um grande sucesso porque apostaste muito no digital e muito do teu sucesso advém daí, mas quando iniciaste não deixaste de fazer o porta a porta que eu te expliquei que era importante fazeres e que percebeste que efetivamente resultava. Portanto, para quem quer começar hoje em dia, e é como tu dizes, muitas pessoas querem entrar no ramo imobiliário, muitas dão certo, mas grande maioria não dão certo porque desmotivam ao final de 1 mês, 2 meses, 3 meses sem fazer qualquer tipo de negócio. Este negócio é um negócio que tu tens de semear no silêncio para depois voltares a colher e muitas pessoas não gostam de semear, querem ter o resultado imediato ao final de 1 mês, ao final de 2 meses e nem sempre isso é possível. Podem haver casos em que sim, que tenham uma angariação de uma escala, de uma lead que tenham recebido, mas pode não acontecer. E o fator motivação e não desmotivar ao final de 2 ou 3 meses é muito importante para um consultor imobiliário. Vamos falar aqui um bocadinho da Trova, que é onde nós estamos, nosso mercado essencial, obviamente que abrangemos aqui outras áreas. O que é que tu achas do mercado? Está estável? A ideia é continuar a crescer os valores? Achas que vai estagnar? É uma boa altura para comprar? Há boas opções no mercado? O que é que tu tens em vista? Bom, relativamente ao mercado da trofa, o que nós temos vindo a assistir desde da época do Covid foi um aumento substancial no valor das casas. Enquanto que antes do Covid, no ano de 2019, tu encontravas apartamentos a 75, 85, 90 mil euros, T2, hoje em dia isso é impossível, nenhum T1 tu arranjas neste momento a esse preço. O mercado da trofa subiu, na minha opinião vai continuar a subir. Estamos a igualar o mercado da Maia, estamos muito perto do Porto, perto da Maia, portanto é um mercado acessível. Para quem não consegue comprar na Maia, procura nas proximidades e trofa é uma solução. A variante veio ajudar a que os valores das casas aumentassem. Se me perguntaste se é a altura ideal para comprar casa, eu acho que é sempre a altura ideal, tendo em conta que os preços estão sempre a subir. Se o ano passado me perguntasse a altura ideal, eu ia te dizer que sim. Um ano passado e as casas continuam a aumentar, ou seja, um cliente que o ano passado comprou um T2, imagina, 140 mil euros, hoje em dia, um ano depois, esse T2 já vale mais do que os 140 mil euros. Portanto, a altura é sempre boa para comprar. O pior é não comprar e não investir com medo de não vou investir agora porque isto ainda vai dar uma reviravolta e os preços vão descer. Ou então vou esperar mais um bocadinho que os preços vão descer. Não vão descer, na minha opinião não vão descer. A lei que o governo lançou agora dos 100% de financiamento fez com que as casas desaparecessem, não é? Não há produto para vender ou há muito pouco produto para vender
e a procura vai continuar a existir, porque a grande lacuna neste momento não é um problema, não são os usados. O problema é a falta de construção, a falta de aposta na construção que nós não apostámos nos anos anteriores, ou seja, ao não existir uma construção de novos há 10 anos, há 5 anos atrás, uma consequência na construção, fez com que os usados agora estejam ao preço que estão, quase a igualar os apartamentos novos. No fundo, concordas que é melhor comprar e esperar do que esperar para comprar? Sempre, sempre. Eu sou sempre apologista de que comprar é sempre a melhor solução. Ai, mas eu estou a comprar muito caro. Se formos analisar o mercado de 2019 para o mercado de 2025, sim, as casas estão ao dobro do preço, é verdade. Mas vamos voltar a ter esse mercado de 2019? Na minha opinião, não. Portugal continua a ser um país muito apetecível para pessoas estrangeiras, que veem no nosso país uma segurança que não encontram no país deles, veem as casas ainda mais apetecíveis do que no país deles. Portanto, Portugal continua a ser um país em que a aposta na compra da habitação continua a aumentar e vai continuar. O que é que faz? Faz com que o preço continue a estar alto, mas o português que queira comprar vai ter que se sujeitar a esses valores que estão no mercado neste momento. Na tua opinião, que foste uma agente super produtiva, quais são as bases, no fundo, de um agente que o diferencie de mais um? A atitude. Eu acho que a atitude neste ramo é tudo. A vontade que tu tens de não desistir, o acreditar que vais conseguir, é tudo. Mas neste ramo ou em qualquer área de atuação da tua vida, até na tua vida pessoal, a atitude que tu tens é uma coisa que tu não compras e não ensinas. Quando eu te recrutei, eu sabia que tu tinhas a atitude certa. Não foi preciso ensinar-te a ter a atitude certa, porque tu sabias o que era ter a atitude certa. Tu acreditavas. E eu acho que houve aqui um complemento, um casamento perfeito entre nós os dois, que era, eu explicava-te aquilo que tu tinhas que fazer, tu ainda muito rookie, e tu rapidamente punhas em prática e tinhas a atitude certa. Eu dizia-te muitas vezes, Mário, tu tens aquilo que muita gente não tem, que é a atitude de vencer, a atitude de querer, de conseguir, e chegas lá. Tu sempre que queres alguma coisa, tu acabas por conseguir e acabas por atingir. Por isso, se eu teria de dizer alguma coisa, é a atitude, porque é a única coisa que a Diana não sabe incutir na pessoa, é a atitude certa. Isso não dá para incutir, nem dá para explicar. Nasce com a pessoa. Pronto, então podemos dizer que eu fui um tiro certeiro. Foste. Sem dúvida que lá foste. Menos mal. Foste uma surpresa muito positiva. Desde da primeira vez que te vi, não tive uma opinião formada sobre aquilo que ia ser, mas quando comecei a dar-te os ensinamentos necessários para tu entrares nesta atividade, eu comecei a perceber que sim, que tinhas sido um tiro certeiro. E até hoje continuo com essa certeza e sei que vais longe. O céu é o teu limite. No teu entender, quais são as objeções de quando alguém entra no mercado, tem, além de uma das que eu senti pessoalmente foi a minha idade na altura, e eu que eu tenho 33, na altura não entrei assim tão novo, mas ainda tive essa objeção. Além dessa, agora que formei equipa e que tenho alguns membros mais novos que eu, sinto que eles têm essa dificuldade. Que outras coisas é que tu achas que sejam difíceis de moldar para fazermos clientes e sobretudo fazer clientes para a vida que depois te recomendem? Bom, eu acho que a situação da idade, eu também entrei com 23 anos. Eu acho que a situação da idade pode efetivamente pesar com alguns clientes. Eu nunca senti isso, mas eu entrei numa época diferente, nunca senti isso. Mas também porque eu tinha uma maturidade, eu já tinha o meu filho mais velho, tinha uma maturidade se calhar superior a alguém que entra hoje em dia com 22 ou 23 anos, a maturidade eu acho que é diferente. O segredo, não há segredos, no fundo é tu tratares o teu cliente sempre como um amigo. E quando o cliente sente que estás a tratá-lo como um amigo, como alguém que o quer efetivamente ajudar e não só ganhar uma comissão e está, vamos embora, tu ganhas um cliente para uma vida. Eu já não trabalho no mercado imobiliário há muitos anos, agora sou broker, já não sou agente. No entanto, continuo a ter casais que compraram comigo em 2010, 2011, 2012, a ligaram-me estes anos todos depois a procurarem-me para vender ou a procurar algum conselho ou alguma transferência de crédito, etc. Ou seja, foram casais que passaram pela minha vida, que eu os ajudei em determinada altura da vida deles, que é a altura mais importante de um casal, que é a compra de uma casa, é um lar,
e que fica. Portanto, existe um relacionamento que vai ficar sempre. Não são os teus amigos pessoais da tua esfera pessoal, mas são amigos que tu constróis ao longo da tua vida, que ficam para toda a vida e vão-te sempre procurar, quando pensarem em comprar ou vender, se existiu essa relação previamente, vão sempre procurar-te a ti primeiro, vão sempre perceber se ainda estás ou não no mercado imobiliário para conseguir ajudá-los. No meu caso pessoal, até tenho a ideia, e é uma frase um bocadinho dita, que é mais fácil transformar um cliente num amigo do que um amigo de um cliente. Concordas com isto? Tu achas que na tua altura também tiveste a tua primeira carteira de clientes, também foi um bocadinho nesse sentido? Não eram meus amigos, nenhum dos meus clientes na altura eram meus amigos. Hoje em dia já tenho mais amigos a procurarem-me, assim, amigos meus da esfera pessoal, porque sabem que eu já estou neste meio há muito tempo, e não estou aqui há 2 ou 3 meses. Às vezes isso também tem impacto nos teus amigos, que é amigo teu da tua esfera pessoal, entraste agora no ramo imobiliário, estás há 2, 3 meses, se calhar vão acabar por ir procurar um consultor que já esteja há mais tempo e que eles sabem que está há mais tempo do que a ti que estás há 2 ou 3 meses. É chato? Pá, é passível de criticar essas pessoas? Não sei. Se eu estivesse no lugar delas, não sei se faria a mesma coisa. É uma decisão difícil de tomar quando queres entregar a venda da tua casa. Já te aconteceu em certa altura, quando começaste a transição até broker, de teres clientes teus que quisessem fazer parte da tua equipa? Isso aconteceu-te? Achas que poderá fazer sentido conseguires assimilar tudo no mesmo saco? Não tive muitas situações assim, Mário, de clientes meus a quererem ingressar no ramo imobiliário. Nunca me... Acho que se calhar se tive uma situação que nem me lembro, foi muito. Não era muito comum, não. Certamente por ser outra altura e se calhar ainda ser, talvez haver ali o estereótipo de é uma mulher consultora, que havia poucas, Certo. e consultor imobiliário não era uma profissão da moda como agora. Sim. Acaba um bocadinho por ser. Achas que se fosse agora, se calhar já terias... Sim, na altura que entrei para o ramo imobiliário, é bem diferente. O estatuto de mulher no ramo imobiliário, na altura, é bem diferente do que é o estatuto de uma mulher no ramo imobiliário hoje em dia. É totalmente diferente. Não éramos bem encaradas. Hoje em dia, não. Está mais do que claro e evidente que nós, mulheres, também temos uma posição no ramo imobiliário, e ainda bem, e de respeito. Nos teus muitos anos de consultora, tiveste alguma história que foi realmente marcante para ti? Olha, Mária, tive algumas histórias que foram marcantes. Houve uma particularmente que me marcou, numa situação extrema de pobreza. Uma mãe com 2 filhos que vivia em tendas num terreno, e que quando chegaram até mim, eu estava de escala nesse dia, e eles entraram na loja a perguntar se eu tinha alguma coisa para arrendar. E naquele momento não existia nada para arrendar. E eles explicaram-me que viviam em tendas num terreno e que o senhor do terreno queria que eles saíssem para construir no terreno e que eles não tinham para onde ir. Logo ali assustou-me imenso o facto de eles estarem a viver em tendas. Achei aquilo assustador. Era uma senhora com os seus 60 anos e 2 filhos com algum grau de deficiência. Eu não tinha nada, mas aquela história comoveu-me imenso e eu procurei ter alguma coisa. E lembrei-me de um cliente meu que tinha um terreno à venda com umas casas que estavam vazias, e perguntei-lhe se ele não estaria interessado em arrendar uma dessas casas que estava vazias a esta senhora e aos 2 filhos. E na altura ele ficou um bocado reticente em arrendar, porque não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era vender o terreno e as casas, mas que provavelmente, enquanto não se vendia, que poderia efetivamente arrendar a casa. Bom, quando eu lhes liguei e disse que teria uma alternativa para eles e lá os levei, foi uma manhã assim difícil, porque eles choraram imenso, porque viviam em condições desumanas, e quando viram a casa, as condições da casa, perceberam que aquilo para eles era um palácio. E estão lá até hoje. Esta história foi em 2010, mais ou menos, e eles estão lá até hoje. O proprietário, entretanto, fez o destaque da parcela das casas e vendeu só o terreno e ficou com as casas na mesma arrendadas, e resolvi a vida a pessoas com alguma dificuldade financeira e que até hoje estão bem, têm um teto onde viver e já não vivem em tendas. Portanto, foi das histórias a nível
de família que me chocou mais e me deu mais motivação para os conseguir ajudar. Mais uma prova que isto no fundo não é monetário, que é Não. mesmo de pessoas e Não, era um simples arrendamento, estamos a falar de um arrendamento de 150 euros na altura. Como sabes, as visitas dão mais trabalho do que o que gastamos em gasóleo muitas das vezes, mas eu não o fiz pelo dinheiro, eu filo pela situação em si familiar que eu precisei, eu percebi que tinha que ajudar. Eu acho que no teu caso, eu estou a falar no meu em 2010, mas no teu caso tu também já deves ter imensas histórias de situações difíceis que te chegaram até às tuas mãos. sim, eu numa fase inicial principalmente tive histórias complicadas, eu demorei algum tempo a faturar também e porque tive processos complicados, já tive processos que se arrastaram 2 anos às vezes, por diversas situações, também tive algumas situações engraçadas. O caso que mais me marcou no fundo foi positivo porque também melhorou a minha vida pessoal. Eu na altura cheguei a dizer que não vim para Ramates para casar, mas isso acabou por acontecer no caso, sem querer, não é? Procuraram-me também para um arrendamento de um espaço comercial e acabei por fazer tudo e mais alguma coisa. No caso também acabou por ser engraçado e pronto, já fez ainda mais sentido eu estar nesta área. Sem dúvida. Uma das minhas maiores dificuldades quando entrei, não sei se sentiste isso, foi organizar-me na altura, quando vim para cá queria ter algum tempo, até porque tinha outros negócios além da Remax, e queria ter a minha vida pessoal, ainda era solteiro, tinha a minha vida a andar no fundo, queria ter tempo e tive essa dificuldade. Sentiste muito isso? No teu caso, tiveste dificuldade em organizar para teres vida além do trabalho? Como é que nos dias de hoje, com uma família extensa que tens, consegues gerir esse tema? Eu sinto isso até hoje. A dificuldade de ter tempo para tudo, eu sinto até hoje. Bom, o facto de eu ser broker acaba por ser um bocadinho diferente, porque ser consultor imobiliário é uma azáfama diária com as chamadas, com as visitas, etc. O broker está um bocado na retaguarda, está um bocado nas costas de toda a agência, não é? A resolver situações, mas é mais fácil e temos pessoas também para nos ajudar a fazer esse trabalho. Temos uma gestora comercial, temos a coordenadora, a gestora de processos, ou seja, que nos acaba por auxiliar enquanto broker. Claro está que eu, com a família numerosa que tenho, que são 4 filhos, é muito difícil ter tempo para tudo. Ser mulher, mãe, empresária, esposa, é difícil para toda a gente. Conseguir ter tempo, eu hoje tenho que ir aqui, tenho que ir ali, ter tempo. Eu uso muito o método agenda. Para mim é indispensável não ter agenda, porque senão eu estava a falhar com toda a gente. E eu, se não quero falhar com os meus filhos e com a parte familiar e com a parte empresarial, eu tenho que usar a minha agenda. E tenho que estipular sempre o meu dia-a-dia, a minha rotina, o que é que eu vou fazer. Acreditas que, no fundo, eu acredito nisso, a disciplina acaba por ser mais do que 50% do nosso negócio e também da nossa vida. Da disciplina. Eu não consigo viver sem a minha agenda, também. ou tudo e mais alguma coisa e repasse para um caderno. Não consigo mesmo gerir-me de outra maneira. Eu vou de férias, levo a agenda ou levo o computador e preciso mesmo de fazer algumas coisas e de saber a quantas ando, às 5 ou daqui a 7 dias, o que é que falta, o que é que não falta. Sentes essa necessidade? Porque quando és um empresário, porque tu és um empresário hoje em dia, quando és um empresário e quando tens a parte familiar também, se tu não utilizas a agenda, se não és disciplinado nesse nível, vais falhar. Vais falhar na parte familiar e vais falhar na parte profissional. Se tu tens um compromisso de ir com o teu filho ao futebol ou se tens um compromisso de ir à natação, mas entretanto que aparece um cliente que tens que atender, se tu não dizes que na tua agenda, se tu não vês que na tua agenda àquela hora tens que levar o teu filho ao futebol, tu vais falhar com o teu filho, vais priorizar o teu cliente ou vice-versa. Por isso, para mim, a utilização da agenda é fundamental para quem não quer falhar neste negócio. E mais uma vez vem ao encontro da atitude, que é quando te aparece um cliente às 6 da tarde, quando tu tens o compromisso com o teu filho, tu tens que ter a atitude certa de explicar àquele cliente que tens naquele momento futebol com o teu filho e que não podes falhar. Sim, é importante também nunca deixamos que nem os clientes mandem na agenda, nem os feeds, acabar ali por haver um equilíbrio
e definirmos qual é a nossa prioridade em determinado dia ou determinada hora, no fundo, esse respeito pela agenda. Exatamente, se tu tens isso tudo estruturado, a tua cabeça acaba por andar muito mais menos estressada, mais aliviada, no sentido de que tu já tens aquele dia programado. Há muita coisa que vai falhar, Mário. As viroses nos infantários, uma febre de manhã cedo que te vai estragar o teu dia, que é onde agora, se tu não tiveres uma parte familiar que te auxilie, aquele dia, aquele planeamento que tu tens está estragado e vais ter que o encaixar nos próximos dias ou então na próxima semana. Gerir esta parte familiar, quando tu és consultor imobiliário, quando és broker, quando dependes de encontros com os teus clientes, de reuniões, é difícil, é desafiante. Faz-se, claro que sim. Nada é insubstituível, ninguém é insubstituível, nada é passível de ser adiado, está tudo bem, desde que a gente consiga encarar esse adiamento da situação como uma coisa natural, está tudo bem. Consideras importante os consultores ou os brokers terem uma rotina? Eu, por exemplo, gosto sempre de acordar o mais cedo possível, fazer ginásio e depois sim começar a trabalhar na manhã, enquanto os outros dormem. Eu já tenho algum dia adiantado, e porque depois das 9 o telefone já não para, os e-mails também não, e depois não consigo ter tempo para a minha vida pessoal. Os bocadinhos que eu tenho é o almoço fora de horas, e o ginásio. Isto é durante o dia o tempo que eu consigo tirar para mim. Para ti faz sentido definir isso na tua agenda, na tua cabeça? Ou achas que o importante é fazer, seja a que horas for, mas hoje é de uma maneira, amanhã de outra? Como é que eu acho que não é muito rotina, mano. Eu acho que é mais a disciplina, que é, se tu sabes que tens que fazer aquilo, vais e fazes. Se está na tua agenda, vais e fazes. Se eu acordo de manhã e sei que de manhã, das 6 da manhã às 7 da manhã, vou para o ginásio ou vou fazer uma corrida, se isso me faz bem, eu vou. É disciplina. Vais mesmo às 6 da manhã a correr? Não, eu não vou. Ok. Eu faço ginásio, eu pratico ginásio, mas eu não vou correr às 6 da manhã, nem quero ir correr às 6 da manhã, porque a essa hora ainda está a tropa toda em casa a dormir e eu tenho que estar à beira deles. Na tua ótica, visto que és uma empresária e que dona de uma agência, defines normalmente objetivos a curto prazo, anuais? Tens algum objetivo que queiras traçar daqui a 5 anos ou 10? Faz sentido para ti, ou preferes ser mais precavida e deixar que o tempo corra? Não, eu gosto de definir os meus objetivos anualmente, sim. Eu no final do ano faço sempre uma retrospectiva do que é que passou, aquilo que eu tinha objetivado para esse ano, e faço os objetivos para o ano seguinte, sim. Eu sou uma pessoa de objetivos e gosto de os alcançar e faço para alcançá-los. Tem acontecido isso frequentemente? Tem acontecido. Faz parte, aceitas bem quando tens que dar lanço e dar um passo atrás para depois... Completamente. Se eu acho que aquele objetivo não é passível de ser alcançado naquele ano, está tudo bem. Eu vou escrevê-lo novamente e no próximo ano vou tentar alcançá-lo. Sim. Posso-te dizer que dos objetivos que eu tenho definidos para a minha vida de todos os anos, raramente não se cumprem aquilo que eu objetivo para ela. Nos timings que tu defines, ou às vezes... Nos timings que eu defino, sim. É positivo. Eu, no caso, já tive um ano que falhei desde que estou na área. Não falhei, que foi um ano positivo na mesma, mas não gosto, obviamente, de definir e depois não chegar lá, mas quase sempre tem corrido bem e tenho a mesma rotina na minha agenda. A primeira página até lá o objetivo que eu quero para este ano, e no final do ano vou fazer o mesmo para o próximo, e acho que também acaba por ser meio caminho andado para conseguirmos realmente o que queremos. Mesmo em relação à minha equipa, eu mentalizo-os muitas vezes no objetivo que tenho para eles e quero obrigatoriamente que eles se mentalizem que aquilo pode ser real e que depende de cada um de nós seguirmos ou não até o sucesso, que é a realização do objetivo. Acho que é meio caminho andado. Nós somos seres de energia e nós, quando objetivamos alguma coisa e canalizamos a nossa energia para que isso aconteça, as coisas naturalmente vão acontecer. Quando nós mentalizamos que queremos alguma coisa, vamos trabalhar para alcançá-la. Portanto, os objetivos servem para isso mesmo, para tu canalizares a tua energia para aquilo que tu escreves no início do ano que queres que aconteça. E acaba por acontecer naturalmente. É bonito de ver acontecer. Tu, se calhar no primeiro ano começa a não acontecer, no segundo começa a acontecer alguma coisa, no terceiro, quando chegas ao fim de 10, 15 anos, que é o meu caso, em que eu não te vou dizer assim, quero começar a Euromilhões, vai-me ser Euromilhões. Os objetivos têm que ser objetivos que tu saibas que são fáceis de tu alcançares, difíceis, quer ver,
mas que vais alcançá-los. Não vais pôr, quero ter 50 Porsche no próximo ano. Sabes que isso não é passível de ser alcançado a menos que te saia Euromilhões. Portanto, quando tu trabalhas com os objetivos bem definidos de forma categórica, eu acho que trabalhando para os alcançar, tu vais acabar por alcançá-los, sim. Eu tinha um objetivo na minha vida, desde muito cedo, e tu sabes muito bem que eu já partilhei contigo e partilho sempre com as pessoas que entram na minha equipa, que era, eu queria ter 4 filhos. E quando conheci o Daniel, eu disse-lhe, eu quero ter 4 filhos, e assustei-o. E ele disse, não, 4 filhos. Eu disse, não, eu quero ter 4 filhos. Era um objetivo meu. Era fácil alcançá-lo? Não era. Tendo em conta a vida que eu tinha, não é um objetivo fácil de alcançar. Mesmo hoje em dia, que sou broker, é fácil? Não é. Mas graças a Deus eu tenho os meus 4 filhos. Foi um objetivo meu de muito jovem. Eu queria mesmo uma família grande. E graças a Deus tenho uma família grande. Portanto, era um objetivo que eu tinha e foi um objetivo que eu alcancei. Tens aí potenciais 4 consultores imobiliários, Tenho. ou 5. Achas que eles que vão ter perfil no futuro para isso? Olha, Gostavas disso? eu acho que o mais velho, é bem possível que sim, que venha para esta atividade. Sabes que eu estou a formar equipa. Por isso, não quero estar. Estava bem entregue. Os outros 3 ainda são muito novos, eu não quero forçar nada. Esta atividade foi uma atividade que eu escolhi, sou mãe deles, eu escolhi. Não quero impor nada a nenhum deles, é a atividade da mãe, não é a atividade deles. Se no futuro eles acharem que faz sentido, por mim está tudo bem e eu vou apoiá-los. Como te apoiei a ti, quando o iniciaste, apoiarei também os meus filhos quando eles quiserem, se quiserem entrar para esta atividade. Se não quiserem e fizer parte do percurso deles entrar noutra atividade qualquer, vou apoiar sempre tudo o que eles quiserem, claro. Relativamente aos clientes, compradores ou vendedores, tinhas alguma preferência? Revias-te mais a trabalhar angariações, mais compradores? Faz sentido na tua cabeça também especializaste em compradores ou só em angariação? Ou temos aqui um equilíbrio? O que é que achas que faz? Eu sempre trabalhei, Mário, mais cliente-vendedor do que cliente-comprador. Eu tinha muito pouco tempo para trabalhar o cliente-comprador, porque eu angariava muito. Eu venho de uma época em que dava para angariar muito, porque havia muito produto no mercado. Ao contrário de agora. Ao contrário de agora. Portanto, eu sempre trabalhei muito a parte da angariação e eu gostava muito da parte da angariação, ok? De trazer o produto para o mercado. E o que é que acontecia? Como eu trazia muito produto para o mercado, eu fazia muitas partilhas, que era, os meus colegas viam o produto a entrar e vendiam, ou seja, acabavam por trabalhar mais o cliente comprador. Se me perguntares qual é que tu gostas mais, eu gosto dos dois, os dois dão prazer em trabalhar, tanto o comprador como o vendedor. Claro está que quando tu angarias, é muito mais fácil para ti teres a possibilidade de fechar o negócio porque é uma angariação que estás a ter. Eu costumo dizer que a angariação é sempre um dinheiro garantido, que é aquele ninguém te vai tirar. O cliente comprador tu nunca sabes se vai comprar contigo ou se vai comprar com outra pessoa. Portanto, a chave deste negócio é mesmo a angariação. Se me perguntas qual é que tu gostas mais, gosto de trabalhar os dois, cada cliente no seu patamar. São os dois acabam por ser prazerosos, se calhar, Em diferentes principalmente situações. os compradores, muitas das vezes pode ser um investimento, pode ser um investidor, mas também termos a possibilidade de encontrar uma casa para alguém acho que é viciante e é agradável, enquanto os anjos da guarda, entre aspas, deles, vamos aqui encontrar uma solução para eles, porque a procura é sempre um processo difícil. E sinto também que, por outro lado, quando estamos a vender alguma coisa a alguém, acaba por ser muitas vezes um virar de página que acaba por ser também Um ciclo que se encerra. sim, acho que é positivo até para nós que eu pelo menos tenho a sensação que me afeiçoo às pessoas de uma maneira muito, muito amigável e muito rápida. Obviamente que as pessoas são diferentes, como nós somos diferentes, temos milhares de consultores imobiliários e somos todos diferentes, ainda bem, mas acho que o que importa aqui é, no fundo, vermos as coisas como se sermos o elo de ligação entre uma pessoa e outra e uma mudança de ciclo ou o início de um novo acaba por ser sempre positivo. Também sinto muito isso. Não trabalhando tu na área, imaginemos, se precisasse de vender ou de comprar uma casa, como é que tu ias chegar a alguém e quem escolherias, que tipo de pessoa? Que quero aqui chegar ao ponto de ias bater
porta a porta a cada agência, ias ver quem te deixava mais flyers na caixa de correio, como é que tu ias escolher essa pessoa? Bom, existem vários fatores aqui, não é? Se eu precisasse primeiro de vender para depois comprar, provavelmente eu iria ter que colocar a minha casa à venda, mas iria estar na internet a procurar outras futuras casas para mim e provavelmente entraria em contacto com algum agente imobiliário que tivesse uma casa que para mim fizesse sentido ter no futuro. E se calhar até acabava por entregar a angariação da minha casa a esse agente imobiliário. Outra possibilidade seria eu tirar dúvidas com uma agência imobiliária da zona onde está o meu imóvel para perceber se aquela agência faria sentido para mim colocar o meu imóvel à venda lá. Isso depois depende da situação, Mário, é muito suscetível. Caixa de correio, flyers, eu acho que não, porque cada vez mais é quase impossível, tu vais à tua caixa de correio ao final do dia e tens 3, 4, 5 cartões na tua caixa de correio, toda a gente a querer angariar o teu imóvel. Acho que por aí pela caixa de correio não. Seria mais, eu acho que também o círculo pessoal, perguntar a alguém se conhecia alguém na área da mediação, eu acho que isso cada vez mais existe. Perguntar a alguém se conhece alguém na área da mediação para colocarmos o nosso imóvel à venda. Há tantos fatores que nos fazem procurar alguém especialista no ramo. E faz sentido para ti estar associado a uma marca mais forte, ou se tivesse alguém que conhecesse um consultor de uma marca que tu até nem conheces, o que é que faz sentido para ti? Uma marca forte? Procurar uma marca forte, sim. Eu iria procurar uma marca forte. Eu acho que a visibilidade que tem uma marca como a Remax, vamos dar o exemplo da Remax, é diferente do que é a visibilidade que tem uma marca tradicional. Abre a porta, no fundo, a mais compradores, ou secárias a vender, mais portas, claro. e mais, possivelmente mais profissionais. Sim, com certeza.